Oi, gente! Então hoje eu vou seguir falando um pouquinho sobre relacionamentos, né? Eu acho que esse é um tema quase inesgotável de assunto. Então, o vídeo de terça eu falei sobre ciúmes e hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o que muda nos relacionamentos depois da chegada dos filhos. Às vezes as pessoas elas têm uma ideia, né, de que ter filhos é problema ou que ter filhos é solução. E dentro da minha experiência de vida, eu diria que nenhuma coisa nem outra. Dentro de um relacionamento saudável, ter filhos é uma sequência às vezes natural, né? A grande questão que eu gosto sempre de colocar em pauta quando o assunto é filhos é o seguinte: o casal quer ter de fato filhos ou é pressionado pela sociedade, pela família, enfim, a tê-los? Isso é algo que é muito importante, né? Que se defina e que se verifique, porque que o relacionamento vai mudar. Isso é absurdamente certo. Vocês imaginam bem, dentro de um casamento, né? E aqui, quando eu falo casamento, entenda qualquer relação onde se mora junto, tá? Vocês têm uma rotina, vocês têm hábitos, vocês têm um estilo de vida, né? Que muitas vezes não combina, vamos dizer assim, com o estilo de vida que uma criança, né, principalmente que um bebê precisa ter. Então, quando você se responde, né, se o filho, ter um filho é de fato um desejo seu, é um desejo do casal, ou é uma imposição, ou é para cumprir um protocolo que a sociedade exige como sendo normal, você já verifica se você vai ter realmente o ânimo, a disposição para alterar o teu ritmo de vida, para alterar o teu estilo de viver o nascimento de um filho. Quando essa criança ela vem de uma vontade do casal, é muito mais fácil tudo ser adaptado, né? Tudo ser remodelado para que seja uma experiência bem positiva. Agora, quando é fruto dessa, digamos assim, imposição ou mesmo desse sugestionamento dos outros em relação ao casal, aí os problemas geralmente aparecem. Então, tenha filhos se você realmente quer tê-los, sabendo que eles trarão um impacto para a vida a dois. Isso sem sombra de dúvidas. Eu não estou dizendo que esses impactos serão negativos ou positivos, mas serão impactos, serão mudanças que vocês, como um casal, vão ter que efetuar na vida de vocês para receber esse novo ser que está chegando. E aí começam os maiores e talvez, né, no meu caso, os mais gostosos desafios. É você ser responsável por um ser pequenino, né? Eu sempre digo que é aqueles 3 quilos de gente que faz tudo virar de cabeça para baixo dentro da tua vida. Tu nunca mais vai dormir bem, tu não vai ter mais horário para as tuas coisas, a tua rotina ela passa a ser estabelecida de acordo com a rotina daqueles 3 quilos de gente e ainda assim tu vai ser louca por ele. Se ele precisar de oxigênio, literalmente, tu para de respirar, se for necessário. Então, é uma experiência mágica, é uma experiência maravilhosa, desde que ela nasça de uma vontade verdadeira, de uma vontade genuína de se viver isso. Só para vocês terem uma ideia, as dificuldades dentro do relacionamento com os filhos, elas começam desde a gravidez, né? Porque cada um dos pares ali dentro do relacionamento carrega toda uma bagagem, né? Todo um sistema de crenças que adquiriu com a sua família de origem. Então, muitas vezes, dentro da família, digamos, do marido, né? A mãe, ela, quando grávida, ela não podia trabalhar, ela ficava mais em casa, né? Ela se dedicava bem a esse momento, talvez pelo perfil da família ou pelas circunstâncias em que viviam. E muitas vezes esse pai, marido, ele vai querer que a esposa também haja dessa forma. E aí já pode dar um atrito, né? Ou pelo contrário, a esposa que queira ficar em casa e que acha que tem que se cuidar e cuidar da gravidez,
talvez esbarre no marido que diga para com isso, que gravidez não é doença e vai trabalhar e vai viver tua vida normalmente. É um outro ponto que pode causar conflito. Mas dentro disso tudo, as coisas elas têm que ser muito conversadas. Volto a bater nessa tecla. A comunicação dentro de um relacionamento, ela é a base principal. Eu digo que ela é o que sustenta o relacionamento. Então isso tem que ser conversado, tem que ser falado, tem que ser esclarecido, para que não gere discussões e sofrimento desnecessários. Quando a criança nasce, de fato, é um giro de 360 graus. Por quê? Porque tu passa a ter aquele ser dependente de tudo, né? Porque um recém-nascido, ele depende dos pais para tudo. Chora, não sabe falar, então não sabe expressar exatamente o que quer, o que deseja. Aliado a isso, a gente tem toda uma questão fisiológica da mulher, né? Toda uma queda de hormônio que pode gerar uma questão de depressão pós-parto, que é algo muito sério, tá? Não é frescura, é algo de verdade que acontece com muitas mulheres e que é muito difícil para o casal passar por essa fase. Então, é toda uma readaptação àquela nova rotina. Então, vão haver dias maravilhosos onde se acorda grato, extremamente grato, né, por estar construindo uma família, por ter um pedacinho de si ali, né, como a gente fala, um coração, o teu coração batendo ali fora do teu corpo, um amor que eu não consigo dizer a vocês aqui o quão grande é, né, só quem é pai e mãe sabe desse amor incondicional, desse amor que nos deixa assim em êxtase, mas ao mesmo tempo tu sente o peso da responsabilidade. Tu sente como se, sei lá, estivesse carregando o mundo nas costas. E isso também, muitas vezes, impacta muito a relação, né? Fora que antes vocês eram marido e mulher. Agora vocês são marido, mulher, pai e mãe. Então, esse confronto de papéis, ele também precisa ser muito bem trabalhado para não gerar conflitos. Porque eu sempre digo que a pior coisa dentro de um casamento é confundir esses papéis. Porque eu sou mãe dos meus filhos, mas eu sou mulher do meu marido, esposa dele. Então não pode haver esse conflito de papéis, porque aí é pedir para ter problema. Então eu fico assim, eu fico bem abismada quando eu vejo os casais um chamando o outro de pai e mãe. Né? A mulher, ai pai, ou o homem, ai mãe. Não façam isso, gente, não façam isso. Não confundam os papéis. Marido e mulher é uma coisa, pai e mãe é outra. Inclusive por quê? Porque o vínculo pai e mãe, ele permanece mesmo depois que o relacionamento deixou de existir. Então não façam essa confusão pelo bem de vocês e pelo bem dos filhos de vocês. Então, ter filhos é uma dádiva, é uma bênção, é um presente. Desde que esses filhos surjam, né, nasçam de uma vontade verdadeira do casal, de um desejo que o casal tem de gerá-los. Do contrário, é só conveniência. E como tudo que é por conveniência, vai dar problema, vai cansar, vai encher o saco. Ah, vocês podem dizer, tá, Ana, mas então se eu tenho filhos por amor, porque eu escolhi, eu não vou ter problema? Não, eu ia estar mentindo para você se eu dissesse que você não vai ter problema. É claro que você vai ter problema, porque você está lidando com seres diferentes, você está lidando com outras pessoas que compõem agora a sua família, e que esses conflitos, né, essas diferenças, digamos assim, elas vão vir à tona em vários momentos. Mas pensa bem, se você escolheu por vontade, por desejo, ter um filho, você já vai ter algumas situações, né, assim, difíceis, algumas, digamos, alguns desafios. Imagina se você os teve somente para dar sei lá, uma resposta à sociedade, né, para pertencer à normalidade que é casar e ter filhos. Aí a dificuldade vai ser muito maior. Então, tem filho aquele que tem vontade, aquele que tem o desejo e aquele que tem o compromisso de educá-los, de cuidá-los, de amá-los. Porque o filho, ele não é um troféu
que se exibe e se leva para todo canto e diz: olha como meu filho é educado, olha como meu filho é perfeito, olha que notas boas tem meu filho, olha como meu filho é bonito. Não. Filho não é objeto, não é troféu. Filho é um ser humano que tem sentimentos, emoções, dificuldades, que vai ter no seu caminho uma série de tropeços, e os pais precisam ser justamente essa base forte, esse colo, esse ombro para onde eles tenham, para onde correr, para onde ir, quando as coisas para eles não saírem como desejado. Então, quem tem filho para exibir, não tenha. Compra uma joia, compra um carro bonito e sai exibindo na rua. Filho é para se amar, filho é para se criar, filho é para se cuidar e principalmente filho é para se educar. E aí surgem muitos conflitos, muitas diferenças dentro dessa educação dos filhos. Por quê? Porque cada parte, o pai e a mãe, trazem a sua própria educação para a educação do seu filho. Então, o que muitas vezes um permite bastante, o outro já é muito duro, né? Muitas vezes isso vai gerando conflitos entre o casal, né? Porque o pai às vezes não deixa nada e a mãe deixa tudo, ou vice-versa. Então, o que eu diria a vocês? Conversem entre si. O casal conversa entre si e estabelece uma linha de educação para o filho. Uma linha em que, olha, isso aqui nós vamos tolerar, isso aqui não, né? Isso a gente pode permitir, isso aqui não. Então, conversem entre si, cheguem a um acordo, para que quando chegarem os momentos, vocês estejam falando a mesma língua, vocês estejam com o mesmo posicionamento, para não confundir o filho de vocês. Não discutam jamais na frente dele por questões que dizem respeito a ele. E isso enfraquece vocês, como pai e mãe, mas também gera um peso enorme nessa criança ou nesse adolescente. Então não façam isso. Se um parceiro tomou uma atitude para com o filho que você não gostou, espera, não adianta agir ali naquele momento. Espera um pouquinho, no momento oportuno, sozinhos. Conversa com teu parceiro, olhando no olho, e diz para ele o porquê que aquilo te incomodou. E escuta a justificativa que ele vai dar do porquê ele agiu daquela forma. Novamente, o ponto em que eu falei, a comunicação. Essa é a chave de ouro para qualquer relacionamento feliz, é a comunicação. Então, conversem entre si, estabeleçam as regras, estabeleçam o que para vocês é importante e aí passem isso para os filhos de vocês. Que na realidade, eu sempre digo que filho não tem que ser exibido como troféu, mas o filho, ele é a nossa marca dentro da sociedade. Os nossos filhos, quando nós temos, eles vão propagando todos aqueles valores e todos aqueles ensinamentos que nós legamos a eles através da nossa educação, da educação que nós demos a ele. Então isso é muito importante. Vamos ter cuidado, né? Primeiro, na hora de decidir ter filhos, vamos ver se isso realmente é o que nós queremos ou não. Se não queremos, nós não precisamos tê-los. É besteira achar que nós só vamos pertencer, que nós só vamos ser normais se nós tivermos filhos. Isso é bobagem. Só tem que ter filho quem tá afim. Quem não tá afim, não tenha. Ponto. E segure a sua decisão, que é plenamente normal e positiva, se você não tem disposição para criá-lo, educá-lo e tudo mais. Outra coisa, sempre conversa com teu parceiro, né, com o pai da criança, com a mãe da criança, estabeleçam regras, estabeleçam a linha de conduta que vocês vão tomar em relação à educação, né, do filho, para que isso não gere problemas futuros. Nunca discutam na frente das crianças, né? A criança muitas vezes pensa, não está entendendo nada, entende tudo, porque a criança, muito mais do que o adulto, ela sente a energia que está sendo emanada em qualquer conversação, em qualquer troca de olhares, inclusive. Então, ter cuidado com isso e principalmente entender que o seu relacionamento, a partir do momento que os filhos vêm, ele vai mudar, mesmo. Só que isso não significa que ele vai ficar pior ou melhor, ele vai mudar. A questão de se tornar algo positivo, satisfatório e feliz, ou negativo, desesperador, enfim,
abusivo, vai depender do quê? Da forma como vocês, como pai e mãe, vão lidar com a criança e vocês, como marido e mulher, vão lidar consigo mesmos nesse novo desafio.